o período de distribuição e acumulação no gráfico vai ser uma informação atrasada. Tá? Então é por isso que a gente não opera a lateralização, porque é muito difícil sabermos se é uma tendência de alta ou uma tendência de baixa nessa acumulaçãozinha. Então não dá para saber se é uma possível acumulação ou se é somente uma distribuição. Encare como uma lateralização, depois você define o que era aquilo. Isso aí vai simplificar muito a sua operação. A gente aqui não trabalha com adivinhação, trabalhamos sempre com a probabilidade, é sempre com a probabilidade ao seu favor. Agora vamos voltar lá para o gráfico. Então esse período aqui é um período lateralizado, não se faz nada com ele. Quer sair desse período lateralizado? Eu não quero enxergar período lateralizado, é difícil para mim. Olha aqui, é como um passe de mágica, algo muito simples e que eu não vejo ninguém falando disso por aí. É só você vir aqui, ó, gráfico semanal. Gráfico semanal, você vai ver que o período lateralizado diminui muito e você vai enxergar muito mais o gráfico em tendência de alta ou em tendência de baixa. É muito mais simples de enxergar o gráfico dessa maneira. Quando você utiliza o gráfico semanal, você majoritariamente está enxergando a tendência do preço do ativo. Ele, para você utilizar como gatilho de compra ou venda, ele não é errado, porém o seu stop tende a ser muito mais alto, como por exemplo, se você utilizar a estrutura de rompimento de um pullback. Pullback é isso aqui, impulsão, retração e impulsão. Se você utilizar a estrutura de rompimento, o stop tende a ser muito alto nesse tempo gráfico. Por exemplo, aqui, stop de 12%, é um stop relativamente alto. Porém, quando você trabalha com tempo gráfico semanal, você tende a ter uma rentabilidade muito maior, chegando a 30%, 40%, 50%, 60% de rentabilidade. E é o que eu ensino aqui no canal, você ter rentabilidades superiores a 10% por trade, porque isso é possível desde que você trabalhe com o tempo gráfico correto para a modalidade correta. Não vai me enfiar um gráfico de 5 minutos no swing trade, vai perder dinheiro no mercado. Então, esquece isso. Isso aqui funciona, tudo que eu falei funciona para outros mercados? Funciona, por exemplo, no mercado de Forex, a mesma coisa. É possível identificar aqui, esse movimento aqui, ascendente, ou seja, o mesmo padrão que a gente viu lá no outro mercado, de ações no mercado brasileiro. Simplesmente o mesmo padrão. E aqui é um período de acumulação, correto? Ou seja, esse período de acumulação aqui, por mais que tenha feito esse movimento, é um período que agora está ficando lateralizado. Por quê? Como que a gente reconhece isso? Aqui houve uma grande rejeição no preço do ativo através de um candle e o preço voltou a cair. Então aqui ele não voltou a subir, então aqui ficou lateralizado, está entrando numa zona de confusão. Toda vez que você levar um stop numa operação, não entre de novo na operação. Primeiro você olha o que está acontecendo. Se você levou stop, não foi à toa. Se você seguiu, lógico, um passo a passo, né? Como por exemplo os alunos da fórmula. Se você viu que o preço do ativo houve um rompimento para uma tendência de alta, uma tendência de baixa, e esse rompimento foi falho, e o seu stop foi acionado, verifica primeiro. Seu stop foi acionado porque você operou, você utilizou o stop abaixo de uma estrutura ou foi stop financeiro? O stop financeiro vai acabar fazendo você perder dinheiro. O stop abaixo de uma estrutura vai proteger a sua operação, principalmente abaixo de pullback. Se eu ponho um stop a cada candle, abaixo de cada candle diário, faz você perder dinheiro aí, tá? Porque o preço ativo vai lá, pega seu stop e volta a subir. Isso é muito comum no gráfico diário, gráfico de 60 minutos. Quanto menor o tempo gráfico, isso se torna ainda mais comum, tá? Um outro gatilho de entrada na operação de um sinal técnico, extremamente técnico, é quando o ativo está lateralizado fazendo esse movimento aqui, lateralizado, correto? Agora, se ele faz esse movimento aqui, ó, e ele não volta para o seu suporte, faz um pullback no meio dele, ou seja, um fundo mais alto que o fundo anterior, isso aqui pode ser também encarado como um sinal de entrada na operação, tá? É um sinal que pode ser um pouco mais falho, porque ele não rompeu ainda, preste atenção, ele não rompeu ainda a resistência. Então ele pode ser um sinal mais falho. Então o que você tem que fazer? Espera o quê? Ele romper, voltar a subir, fazer esse movimento aqui. Pronto, isso aqui pode ser um sinal muito mais assertivo do que você entrar aqui, tá? Isso aqui facilita muito na hora de entrar ou não numa operação, principalmente numa zona aí em que o preço ativo está consolidado.